Circuitos a corrente alternada. Olá pessoal, sou o Fernando. Estou aqui então para a gente falar sobre circuitos a corrente alternada, alguns componentes utilizados em circuito. Aqui eu vou mostrar então como montar os experimentos dos exercícios do livro aula. Tá? Então, a partir da apresentação, vocês vão poder realizar então essa montagem para responderem às questões ali do livro aula. Bom, então inicialmente o que a gente vai tratar aqui? A gente vai falar sobre a introdução. Então vou mostrar aqui 7 vídeos, tá? Que estão compostos sobre a introdução, o comportamento dos elementos com corrente alternada, o comportamento dos elementos, desses elementos que a gente vai citar, com corrente contínua, detalhamento do diodo, detalhamento do capacitor, associação de diodo com capacitor e o circuito RC. O que é RC? É resistência com capacitor. Tá? Então, é isso que nós vamos tratar agora. Bom, então, inicialmente, vamos ver um vídeo que seria essa introdução da aula 5, o funcionamento dos componentes em corrente alternada e corrente contínua. Aqui a gente pode ver que nós temos o osciloscópio, tá? O osciloscópio é um aparelho que vai nos dar a onda elétrica com relação da corrente e o tempo que ela no decorrer do tempo. Então ele te dá um gráfico aqui que vocês vão ver no decorrer do experimento aqui, e a gente consegue enxergar essa montagem aqui, o comportamento que está ocorrendo com esses componentes. Nós vamos ter um transformador que vai transformar corrente alternada de 110 para 7 volts, corrente alternada. Vamos ter 4 pilhas. Cada pilha, normalmente, a voltagem das pilhas são de 1,5 volts. Então, se nós botar em série 4 pilhas, nós temos 1,5 dá 3, 4, até 6 volts, corrente contínua. Então, as pilhas para corrente contínua. Vamos ter uns jacarezinhos. Os jacarés são elementos de fixação para terminais, né, de fio, para a gente prender e fazer as ligações. E vamos ter os elementos, que nós vamos ter aqui como elemento as lâmpadas, tá? As lâmpadas, resistores, capacitor, um capacitor, diodo e LED. Esses componentes que a gente vai fazer as associações com eles, e a gente vai, nesse decorrer da aula, a gente vai enxergar isso aí. Tá? Então, ela vai se dividir em 6 sequências de observações, para a gente ver. Lâmpada em corrente alternada, lâmpada montada com corrente contínua, então ali tem a sequência da corrente contínua, detalhamento do diodo, o detalhamento do capacitor ligado, e aqui nós estamos associando o diodo com o capacitor e podemos ver o osciloscópio lá indicando. Aqui está um circuito RC. E na prática, então, o que a gente está vendo? As práticas serão realizadas a partir de observações do brilho de uma lâmpada de referência. Então, vamos ter uma lâmpada de referência e através do brilho dela a gente vai chegar a algumas conclusões.
bem como as observações de algumas aplicações desses componentes. Tá? Bom, agora nós vamos ver então uma ligação dos componentes em corrente alternada. Então vamos ver a primeira montagem. Então, usando um transformador como fonte de tensão alternada, então saímos lá de 110 volts, aqui vocês podem observar, nós vamos ter uma tensão de 7 volts. A partir desse material. Então ele vai gerar uma corrente de 7 volts, que é a resistência para essas lâmpadas, tá? Então aqui nós vamos ter essa primeira montagem e vamos montar os componentes nesse circuito. Então vamos aqui registrar o brilho da lâmpada. A gente pode ver o brilho da lâmpada de referência, que essa vai ser a nossa referência, tá? Observando alterações nela, o brilho quanto aos outros elementos. Então nós vamos observar esse brilho dela com relação aos outros elementos. Então, nessa atividade 1 até a 5, no livro texto, então, a parte de discussão, preenchimento da tabela 1 na página 26. Então, vocês têm na página 26 lá para responder. Então, agora nós vamos observar o circuito com a lâmpada. Essa lâmpada de referência. Então, observa que a intensidade da lâmpada conectada só à lâmpada demos uma intensidade forte, terminando o brilho dela. Agora nós vamos conectar um segundo elemento junto com a lâmpada. Um diodo, e um resistor e um capacitor. Então, e também com uma segunda lâmpada, vamos ver como vai ser o comportamento dessa lâmpada de referência, sobre o seu brilho, né, que está fora. Primeiramente, então, vamos associar o diodo. Então, associando um diodo com a lâmpada, então, ligamos. Então, anota no livro ali que a gente vê, observa uma coisa, a intensidade é menor. Invertemos o diodo, colocamos ele em sentido oposto. Vemos que a intensidade da lâmpada também de brilho menor e se repete na posição anterior. Então, aqui, o que a gente conclui? Que o brilho da lâmpada de referência é um tanto menor, quase a metade, quando associado a um diodo, mas não altera pelas posições de ligação dele. Inverti ele, não alterou, mas a intensidade da lâmpada ficou menor. Então, a gente observou isso. Agora nós vamos vemos então essa referência. Né? Agora vamos associar um resistor. Se eu pegar um resistor e colocar ele no associado, o brilho da lâmpada com o resistor, né, também é reduzido, mas é reduzido um pouco, tá? Se eu inverter a posição, também em segunda posição, a gente percebe que não há uma alteração no brilho. Há uma pequena redução, mas não há muita alteração nessa referência aí com resistor em série conectado nele. Então, o brilho da lâmpada de referente é somente um pouco menor quando associado ao resistor, mas não é alterado pelas posições de ligação deles. Associação com o LED.
Então, se a gente ligar um LED, conectando, então, junto com a lâmpada lá, a gente vê que ele acende, a lâmpada acende. Mas baixou. Se eu inverter agora o LED, vamos ver o que vai acontecer. A lâmpada também acendeu e também com uma intensidade menor, também igual à anterior. Então a lâmpada mais forte com LED, ela brilha menos. Então o brilho da lâmpada de referência, pelo menos quando associado ao LED, mas não é alterado pela orientação ligada deste. Então essas questões a gente está observando, tá? Por que está acontecendo? Nós estamos usando corrente contínua. Agora vamos conectar um capacitor. Então, conectando o capacitor junto à lâmpada, observa-se que a lâmpada mantém a sua intensidade. Então, o capacitor não percebe, não há mudança de nada com o capacitor. Inverti o capacitor na corrente alternada. E aí eu vejo a mesma coisa. Não muda nada. Então, o brilho da lâmpada referenciada não se altera quando associado a um capacitor, assim como não há alteração pela orientação de ligação dele. Então, não tem essa alteração. Então, quando ele está associado a uma corrente, tensão alternada, porque a corrente estabelece no sentido do capacitor, e quando ela é invertida também há um sentido invertido da corrente o tempo inteiro. Agora vamos associar uma segunda lâmpada. Se eu associar uma segunda lâmpada, o que vai acontecer? Vamos ver que a lâmpada de referência, o seu brilho diminuiu. E as duas lâmpadas ficaram com a mesma intensidade. Posso inverter a lâmpada, que não acontece nada, elas são menor como se fosse reduzida. Então o brilho de uma lâmpada de referência sobre a redução associada a uma segunda lâmpada. Isso acontece independente da orientação da lâmpada desta segunda lâmpada. Então essa foi uma segunda montagem. Então associamos as correntes alternadas com os componentes capacitor, resistor, diodo e LED e uma outra lâmpada. A gente verificou isso. Bom, aqui agora nós vamos fazer uma ligação, o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, só que com corrente contínua, tá? Então nós vamos fazer uma ligação dos componentes com corrente contínua. Aqui, então, primeiramente vamos comparar o brilho da lâmpada de referência com a tensão alternada ou tensão contínua. Aqui nós temos, então, o que? Nós temos o alternado, que gera uma saída do transformador ali em torno de 7 volts. E aqui nós temos as pilhas ligadas em série, que está em aproximadamente 6 volts, é o que se consegue nessas tensões. Vamos ligar a lâmpada, a gente vê que a lâmpada com 7 volts, ela está bem forte, e com 6 volts, corrente contínua, um pouquinho menor do que a de 7, mas ela tem praticamente a mesma intensidade, tá? Um pouquinho menos. Então não há uma alteração usando ela. Então
Se vamos usar então agora 4 pilhas, então temos as 4 pilhas em série, com nossa fonte de tensão, que é as pilhas, né, de 6 volts, e observar o brilho da lâmpada de referência associado aos diferentes componentes. Aí lá novamente, vamos associar a lâmpada a um diodo, associar a lâmpada a um capacitor, a um LED, a um resistor, a um capacitor e uma outra lâmpada. Então a gente vai fazer essa associação aqui com eles. Então isso é uma atividade 6 do livro, na tabela 2 da página 27, para ser preenchida. Então agora nós temos as 4 pilhas, né, de tensão contínua, e a gente vê a intensidade da luz da lâmpada sozinha. Não alterou, não sofreu nenhuma mudança. Analogamente a usada na tensão alternada. Vamos associar agora um diodo. Pegamos um diodo e colocamos nela. Observamos que a lâmpada não acendeu, mas a lâmpada está funcionando. Ela está bem ali. Mas botei no diodo, não acendeu a lâmpada. Então, é que o diodo tem uma polaridade. Então, ele tem um sentido da corrente contínua, a polaridade. Agora, vamos inverter ele e aí nós vamos verificar, então, que a lâmpada vai acender. O diodo permite a corrente num único sentido. Então, a gente observa essa conexão num único sentido. No diodo, ó, vemos que a intensidade da luz não muda, mas o diodo é praticamente, o brilho não é alterado, tá? Então, o que a gente tem aí? Nós temos que essa tensão contínua, a lâmpada de referência acende. Ou não, depende da orientação de ligação do diodo. Porque o diodo é polarizado, então ele, num sentido, permite passagem de luz e corrente, e no outro ele bloqueia. Mas quando a lâmpada brilha, seu brilho é pouco alterado na presença do diodo. Já em tensão alternada, ele brilhava bem menos quando associado a um diodo, e tanto fazia se eu invertesse o diodo, né? Então ele brilhava do mesma condição. Né? Agora vamos associar um resistor. Então, coloquei um resistor, tem a lâmpada, coloquei o resistor. E o que a gente observa? Que há uma redução da claridade, da intensidade da lâmpada. Uma redução. Mas não vai ter, ó, redução do brilho da lâmpada. Então, se eu alterar o resistor, também não vai ter alteração. Então, o brilho da lâmpada de referência fica somente um pouco menor quando associado no resistor, mas não é alterada pela posição de ligação dele. Agora, vamos associar um LED. Associei o LED, num sentido, a lâmpada acende. Invertendo o LED, a lâmpada não brilha. E por quê? Porque o LED é um diodo. E ele, como o diodo lá, ele permitia a passagem num único sentido. Então, o brilho da lâmpada de referência é menor, né, no LED, porque ele também emite a luz, e ele não brilha, e no sentido inverso ele não brilha. Associação a um capacitor.
Corrente contínua num capacitor. O capacitor, assim como o diodo, a lâmpada brilha. E agora vamos inverter esse capacitor. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai acender a lâmpada. Por quê? Porque o capacitor também tem polarização. Então ele também tem isso. Então a lâmpada de referência não brilha quando associada ao capacitor, independente da orientação que o capacitor estiver conectado. Ele não vai brilhar a lâmpada, tá? Então ele é associado. Associando uma segunda lâmpada. Associando uma segunda lâmpada, verifica que uma lâmpada acende com um brilho bem menor que se ela estivesse sozinha. Invertendo a segunda, mesma coisa, a intensidade dela, o brilho é menor do que uma sozinha. Essa é a associação em série da segunda lâmpada. Então, o brilho da lâmpada de referência é menor quando associada a uma segunda lâmpada, mas não se altera em função da orientação de ligação dessa segunda lâmpada. Bom, aqui agora nós vamos fazer um detalhamento do diodo, como o diodo se comporta. Então, observando as tensões e corrente em um diodo. Então temos uma ligação aqui de materiais de fonte contínua, lâmpada e o diodo. Então, comportamento, isso é uma atividade 7 e 8 do livro, atividade 7 e 8 do livro. Enquanto a gente tem um circuito de tensão contínua, lâmpada, e outro com, a gente percebe o sentido que o diodo permite passagem da corrente na lâmpada. Abre uma pequena alteração no brilho, muito pequeno, e a gente diz que o diodo está conectado no sentido da tensão direta da lâmpada. Se a gente inverter, a gente verifica que a lâmpada não acende. Por quê? Porque agora o diodo está no sentido de tensão reversa, ou seja, então que o terminal dele foram conectados, no qual a orientação adequada relata na fonte. Então tem esse sentido. A tensão alternada, atividade 9 e 10 do livro. Quando a gente conecta a lâmpada com o diodo, agora com corrente alternada, numa tensão alternada, a gente verifica que o diodo, determinado sentido, seria equivalente à tensão direta e a lâmpada brilha. Se a gente muda o sentido, a gente também, a lâmpada vai brilhar. Com intensidade agora menor, a gente consegue ver então que a lâmpada brilha e que está... O que está acontecendo? A intensidade é menor ali quando eu alterei, mesmo que eu inverti. Por que ele acende? Então, na presença do diodo em qualquer um dos sentidos de ligação, se verifica uma redução do brilho, mas a lâmpada se acende. Então, observe que é significativo o brilho da lâmpada quando conectado ao diodo. Como se explica isso? Vamos verificando os comportamentos da tensão, então. A gente vai colocar num osciloscópio agora e tentar identificar por que a lâmpada brilha menos quando ligado ao outro usando o osciloscópio. Então a gente vai ver o sinal da tensão. Se a gente medir a tensão diretamente na lâmpada ali, ó, que está sendo montado,
a gente vê que nós temos uma senoide da tensão, então no sentido completo da tensão. Quando eu coloco, então, o diodo ali, então há um corte da metade inferior dessa oscilação. O diodo corta o seu inverso num determinado sentido. Se eu colocar o diodo em posição inversa, ele corta no outro sentido. Então pode ver que ele está na parte, agora está cortada na parte de baixo. Tá? Então somente passa a corrente por um determinado tempo que brilha em um determinado sentido do diodo, a metade dela. Se a gente colocar agora então um segundo diodo, eu tenho um diodo num sentido, tá? E a gente observa colocando esse segundo diodo em paralelo, junto com o primeiro, né? Então eu vou colocar ali, colocando em paralelo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Se eu colocar invertido, aí sim, se colocar ele, eu vou ter que a intensidade da lâmpada integral. Vou ter ele colocado ele em série. Então, colocando o segundo diodo em série com o primeiro, tá? Agora vamos colocar em série. Antes estava em paralelo. A gente viu que ele recuperou a onda ali, treio completo. Colocando na sequência, um atrás do outro, em série, né? A gente vê que não há uma alteração ali, mas há uma redução do sinal da intensidade da lâmpada. Se eu botar invertido diodos, ele não vai apagar a lâmpada. Então, como que se explica isso? Enquanto um deixa de passar corrente, somente num sentido, o outro está fazendo isso no sentido contrário. E fica interrompendo a lâmpada. Então, um permite num sentido, o outro no outro sentido, e aí ele para o sentido da corrente. Agora vamos ver o detalhamento do capacitor. Então a gente já falou do diodo em série, o que ele altera na corrente alternada. Agora um capacitor. Então, detalhamento do capacitor em corrente no circuito. Funcionamento do capacitor. Atividade 11 do livro, tá? Então, o funcionamento do capacitor está relacionado com a forma com que ele está conectado no circuito e conecta de maneira com a corrente contínua, estabelecendo através dele um todo do circuito. A parte interna desse capacitor eletrolítico, ele deve ser conectado no polo positivo da pilha. E aí, a carcaça ao polo negativo. Uma vez feito essa conexão, a gente sabe que o capacitor está carregado. Então, a carga de armazenamento do capacitor pode ser utilizada para gerar corrente que faça, por exemplo, um LED piscar. Então, a gente pode ver um LED aqui, nós vamos fazer o seguinte, usar mesmo as conexões lá do capacitor. Ele carregou o capacitor e vamos pegar um LED. Colocando, então, o LED conectado corretamente, então, ele no terminal positivo do LED positivo do capacitor, a gente, no momento que encostar, ó, ele piscou a lâmpada. Então, a lâmpada, então, o comportamento durante o carregamento do capacitor, ele
Então, um comportamento Então, o que a gente observa aí é que está conectando pelo polo negativo e positivo. Antes de conectar, a gente pode ver aqui usando o multímetro ali, ó. Ele teve a carga rapidamente, a corrente, e depois ele descarregou a corrente. Ele carregou, então ali ó, ele está passando pelo multiteste e ele zero. Então fica nessa posição, o capacitor está carregado. Então vemos que ele carregou rapidamente e já houve a queda de corrente. Agora eu vou inverter o capacitor. Então está sendo invertido o capacitor do polo positivo, só ligando diretamente no multímetro ali. A gente vai ver o polo negativo, capacitor, passagem da corrente, ó. Temos um pico ali que a corrente passou rapidamente e descarregou o capacitor. Então ele armazenou ou depois ele descarregou o capacitor. Então esse é o detalhamento da última ligação que a gente viu. Então tanto a carga quanto a descarga de um capacitor teremos uma corrente estabelecida, instantaneamente alta, tá? Que de alta intensidade, que é esse pico da corrente, que aí até ele carregar, depois ele zera. A diferença da resistência no sentido é que a corrente se estabelece em cada situação. Então ela vai se estabelecer aí. Capacitor de corrente alternada. Então aqui, atividade 12 do livro, 12, capacitor de corrente alternada. Então a gente vai ligar o capacitor em corrente alternada, atividade 12. Então ali, usando o circuito, onde eu tenho o transformador aqui, corrente alternada, 7 volts, vou ligar o capacitor junto com a lâmpada. Então vou conectá-lo, a lâmpada acende. Ela brilha com a mesma intensidade que estivesse sozinha. Então não se percebe nenhuma alteração. Isso ocorre pois a mudança periódica da polarização da tensão. Então a tensão numa corrente alternada vai num sentido e vem no sentido oposto, vai e volta, vai e volta. Então o que acontece? Então a polarização faz com que o capacitor passe a receber carga e perder carga, descarregar. Então passe de cargas e descargas sucessivas, permitindo o estabelecimento de corrente, ora vai num sentido, ora vai no sentido oposto, alterando muito pouco a corrente estabelecida através da lâmpada. Então não altera a corrente. Isso é que acontece num capacitor Bom, aqui agora nós vamos ver a associação de um diodo com um capacitor. O que isso pode gerar num circuito? Então, associa no diodo, capacitor e aplicação. Então, a gente vai ver isso aí. Então, eu tenho a lâmpada lá, corrente alternada. Aí o diodo ligado, a tensão senoidal permite num único sentido. Então, só tem a parte de cima da senoide. Então, metade do sinal ligado a um capacitor, a lâmpada
Então a gente tinha verificado isso aí, que a lâmpada está invertendo. Agora vamos ligar um capacitor paralelo a ele na lâmpada. O que o capacitor paralelo com a lâmpada vai fazer? Ela fez uma atenuação ali do sinal da carga, que volta a brilhar. Isso é completando então que ela tende nisso aí uma correção do sinal, e ali o que a gente pode dizer? Que ela tende os picos a ficar uma corrente como se fosse uma corrente contínua. Então, colocando esse capacitor, aqui está colocando um outro capacitor, nós vamos atenuar mais ainda a senoide ali da tensão, e aí nós chegamos a uma conclusão, é que ele foi atenuado, e ele fica como se fosse uma corrente. Bom, aqui nós vamos então ver um circuito RC, tá? Onde nós temos resistor e capacitor. Então é uma demonstração aqui. Então, o material, nós temos uma fonte, um gerador de função, que gera aquelas funções, senoide, etc. E como funciona esse circuito? Então, aqui nós temos um circuito onde nós temos um resistor e um capacitor. E aí o gerador de função ali possibilita um ajuste do tipo de função, que pode ser ali verificado, mas um dente de serra ou conectado, e a saída dele nos terminais do osciloscópio a gente consegue ver. Então ali está com uma senoide, e a gente tá vendo o resistor e o capacitor sendo submetido a essa tensão senoidal, que é aquela ali. Eu mudando ali, se eu fazer uma mudança, eu vou ver que ele tem o triângulo, e aqui, escolhendo a função de onda quadrada, a gente percebe ali a tensão de onda quadrada e o sinal constante na parte de cima no circuito e constante na parte de baixo da corrente. Positivo, sentido de mesma intensidade, de sentidos opostos, poderia chamar de então aqui, submetendo o circuito, em uma onda quadrada, o que a gente consegue ver? Estamos vendo ali. Então, usando assim a saída dessa tensão quadrada no gerador, nesse formato, né? Então a gente vai ver como é o sinal da corrente, resistor e capacitor. Sinal no resistor, se a gente colocar ali só para medir só o resistor, então primeiramente vamos colocar os terminais no resistor, e o que a gente vê? Olha a variação da corrente no resistor. Ele vai ter essa variação proporcional de tensão que está sendo dissipado no resistor. Agora o sinal no capacitor. Vou conectar no capacitor. Então precisa de um ajuste. E aí no capacitor tem a gente verifica esse comportamento da corrente durante a carga, de descarga do capacitor. Ele está carregando e está descarregando, carregando e descarregando, sucessivamente. Então essas são as tensões que a gente consegue ver ali, então, do capacitor.
Bom, seria isso aí, pessoal, então, sobre os circuitos elétricos a serem montados. Ali eu passei as sequências nos exercícios da aula a ser montado. E seriam esses circuitos que deveriam ser observados. Então, através disso aqui, dessa apresentação, vocês podem montar os resultados do experimento. Sucesso a todos e bons estudos!